Olá, Tarcis, boa tarde, seja bem-vinda. Quem já for entrando, por gentileza, dá um ok aí se o áudio, se a imagem tá ok. Olá, Arlene. Boa tarde. O áudio, a imagem tá legal aí para vocês? Vocês vão me dando um feedback aí para ver se tá tudo beleza. Olá, Cláudia. A Denise entrou, deixa eu chamar ela para live. Olá, Olá, Denise. olá Henrique, tudo bom, querido? Tudo jóia? Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, pessoal. Olá. Olá, Will Nascimento, seja bem-vindo. Sim, Dando só um minutinho enquanto o pessoal vai vai entrando. chegando, Isso. vai entrando. Enquanto isso, quem for entrando vai dando um ok aí se o áudio, se a imagem tá legal, vai dando Está feedback pra escutando? gente aí. Isso. Você consegue me ouvir bem, Dê? Eu estou escutando direito, você? Ah, beleza, também tô te ouvindo bem. Acho que hoje vai ser um dia divertido, né? Hoje vai ser legal. E lei da atração, um tema legal de se falar, Sempre divertido. muito bom. Eu adoro também, muito legal. A gente abordar algumas questões legal. A Will falou que o áudio tá legal, gratidão. Beleza. Pessoal que está entrando, já podem anotar as perguntinhas de vocês aí também, né? Vamos fazer uma live aí bem interativa, bem participativa, então vocês podem ficar à vontade para fazer as perguntas de vocês, ok? Deixa eu pegar aqui também minha folhinha de anotações também. Também. Aqui, esperar dar só 5 minutinhos. Sim. Aqui. Ó, o William. Olá, William, boa tarde. O William, quanto tempo? O William é grande amigo meu, de muitos anos. Seja bem-vindo, William. Gratidão pela participação. O Alisson, olá, Alisson. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, deu 5 minutinhos então. Vamos dar início? Vamos dar Tocar o início, barco? Henrique. Vamos sim. Vamos lá, vamos Boa falar um pouquinho tarde, então sobre pessoal. Como o falar um Henrique pouquinho aí falou, sobre a lei da atração. vão anotando as perguntas e a gente um vai ajudando o outro a ler aqui, viu, Henrique? Antes de começar, queria agradecer também a participação da Denise, psicóloga Denise Dutra, né, grande amiga, companheira, está sempre aí acompanhando o nosso trabalho. É um prazer a gente estar dividindo o espaço aí e falar desse tema que é bem legal. Sim, sim. Né? É a nossa paixão, Está né, presente na Henrique? vida de todo mundo esse tema, Sim, né? Agora a gente vai fazer ele ao nosso favor, né, Denise? com certeza, com certeza. Bom, muito legal. Então a gente vai falar um pouquinho, né, pessoal, hoje sobre a verdade por trás da lei da atração, né? O que é a lei da atração? Bom, a lei da atração é um tema que ficou muito famoso, muito conhecido, né, depois daquele livro e aquele documentário, O Segredo, né, que é um livro e um documentário muito legal. Eu, particularmente, eu comecei a minha jornada aí como terapeuta aí com esse livro e com esse tema, né, de lei da atração. Então, tem muito tempo que eu não falo de lei da atração e acabamos mudando o nicho, né, e falando sobre outros temas, outras coisas, mas tudo na minha história começou com a lei da atração, né? Então, quando eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu tinha uma locadora de DVDs e eu tinha assistido esse documentário Segredo, na época da locadora. E eu acredito que muitas pessoas devem ter feito como eu fiz na época, né? Assisti esse documentário e coloquei na gaveta, falei assim, besteira, né?
Então, por que que eu gosto muito desse tema verdade por trás da lei da atração, né? Porque a lei da atração é uma lei universal, assim como a gravidade, e ela funciona para todo mundo, né? Só que por que que ela não funciona com os interesses, né, digamos, conscientes das pessoas, né? E foi mais ou menos o que aconteceu comigo na minha história, né? Então eu assisti esse documentário, né, quando eu tinha por volta dos 18, 19 anos, e falei assim, besteira, e coloquei na gaveta. Por quê? Porque o documentário, ele é assim, muito legal, muito bem montado, né? Só que para poder fazer uma coisa mais aprofundada, né, aí teria que ser um documentário de física como o Quem Somos Nós, né, que aí explica mais a fundo, e principalmente fazemos paralelos aí com a psicologia também, que ajuda a compreender bastante, principalmente aí a natureza da psique humana, né? Então, o conhecimento da psicologia com o conhecimento da ciência, né, ajudou bastante para poder entender. É como se o conhecimento, né, eu já falei em algumas outras oportunidades, como se ele tivesse fragmentado, né? Então, a gente teve um avanço até muito grande no último século, né, porque a gente teve essa interação, né, do pessoal da ciência conversando também com o pessoal da espiritualidade, né, com o pessoal da psicologia, né, o Jung mesmo, ele, né, que é uma das referências da psicologia, né, na psicanálise, e ele era amigo, né, de muitos cientistas aí que participaram da da convenção de Copenhague, né, então ele era amigo do Wolfgang Paulin, do Niels Bohr, se não me engano, não sei se ele chegou a trocar ideias com Einstein, né? Não lembro. Mas eu sei que com o Wolfgang Pauli, com o Niels Bohr, então ele tinha essa interação. Então imagina que troca maravilhosa, né? Você pega uns feras desse da ciência e um fera desse, né, na área da mente humana, então dá uma compreensão muito legal. E o documentário Segredo, né? Então a ideia que ele traz, né, que é o que acredito que fez muita gente colocar o DVD na gaveta ou o livro, né, que você vai sentar, você vai fechar o olho aqui, vai ficar imaginando em dinheiro e vai cair uma sacola de dinheiro na sua cabeça, né? E na prática não é isso que acontece, e aí o pessoal o que faz? Vai lá e coloca na gaveta, né? Fala assim, besteira, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu coloquei, imaginei algumas coisinhas, não foi bem assim que aconteceu. Eu falei, que besteira esse negócio, coloquei lá. Só que aí, alguns anos depois, né, fiz uma viagem com a Nayara e tinha algumas questões na minha vida que eu queria resolver e eu voltei para BH decidido mudar de vida. Eu falei assim, não, eu preciso mudar de vida e eu muito curioso, queria saber sempre o porquê de tudo, né? E aí me veio na cabeça um insight de assistir de novo esse documentário, né? Esse documentário do Segredo. Alguém falou que travou aqui, tá legal? Vocês estão me ouvindo? Só para ver se pode ser o sinal da internet dela. Eu estou escutando aqui, normal. Tá escutando? Tô. Tá. Então é o chute para o sucesso. Então talvez o chute para o sucesso pode ser talvez a sua conexão, mas aí qualquer coisa se travar, vocês podem me avisar aí, viu, gente? A Marcela tá falando que tá ok. Beleza. Legal. Então, aí o que aconteceu? Eu peguei e me veio na cabeça de assistir de novo esse documentário, né? E aí foi onde eu fui ver com outros olhos. E aí eu assisti o documentário da Lei da Atração, da Lei da Atração, não, né? Do Segredo. E aí eu falei assim, então tá. Então a ideia desse documentário é falar que Lei da Atração existe. Então eu vou começar a pesquisar sobre Lei da Atração. E aí comecei a pesquisar bastante na internet sobre Lei da Atração. E aí comecei a ficar viciado, né? Aí pesquisa dali. Tem um brasileiro muito legal, eu não sei como é que está o trabalho dele agora, mas na época, pelo menos, tinha muito conteúdo bacana, né? Acredito que ainda deve ter no canal dele no YouTube, que é o Marcos Trombeta. Assisti muitos vídeos dele, Bob Proctor e várias outras pessoas que falavam, né, de uma forma bem legal sobre a lei da atração. E aí, de lei da atração, me jogou para a física quântica. Né? E aí, na física quântica, eu fui entender de forma científica aí o porquê da lei da atração, e uma coisa puxa a outra, estudando psicologia, estudando sobre a mente humana, e aí, daí a pouco, conheci a HQI, que foi a ferramenta para trabalhar tudo isso, e aí fui juntando as pecinhas, e onde foi conseguindo mudar várias questões na minha vida que eu estava buscando, né? E à medida que eu fui conseguindo isso, né, eu passei, então, a dedicar o meu trabalho e minha função
né, para levar esse conhecimento aí para as pessoas. Então, por isso que é um tema legal, né, principalmente quem está iniciando, para quem o assunto é novidade, né, é legal da gente entender, porque a lei da atração, né, Denise, é uma lei que está funcionando, então, para todo mundo, a pessoa conhecendo ou não, acreditando ou não, sabendo ou não, a pessoa está aplicando essa lei o tempo inteiro, né, Sim, sim. na nossa vida. Então, por isso que a gente escolheu esse tema aí, que é um tema bem legal aí, para a gente poder estar abordando e aprofundando o porquê, né, e a verdade por trás da lei da atração, né? Por que que ela não funciona para todo mundo, né? Por que que tem gente que assistiu O Segredo e não deu certo, né? O que que está por trás de tudo isso, né? Henrique, eu quero até fazer um paralelo aí, porque tem muita gente que não sabe o que seria a lei da atração. Um amigo meu até viu, ele falou assim, isso tem a ver com a sexualidade? Eu falei, não, não é de atração, né? Então, é essa questão mesmo da questão do universo, né? O Henrique já falou um pouco sobre isso. A nossa busca, eu vejo que deve ter uns 20 anos ou mais um pouco, que eu sempre fui muito tinha uma afinidade muito grande com esse tema. Sempre busquei muito dentro de cultura budista, hinduísta, psicologia positiva, tudo que pudesse me levar para esse caminho, que depois caí na física quântica, né? Então, assim, igual o Henrique falou, grande parte da população conheceu, né? O segredo serviu como um pontapé inicial. Como a gente pode buscar? Por quê? Da forma que o Henrique mesmo falou, o segredo, ele fala, fecha os olhos, traz sua emoção, conecta, espera cair na cabeça. E muita gente que já tem uma afinidade maior com o universo, cai na cabeça, porque já está alinhado vibracionalmente. Mas a maioria não está alinhada. Então, faz o que você falou. Pega, enfia o livro debaixo de uma estante, fica perdido, ela serve para pendurar as coisas, ou sei lá, né? Mas o que seria essa lei da atração, né? Que é uma lei que rege o universo, que é uma lei fundamental, no qual está falando que nós vibramos, né? Nós temos uma energia e a gente atrai essa mesma energia. Então, está falando o quê? Eu tenho uma vibração de raiva. Não tem como eu atrair uma vibração de amor. Eu estou numa rede 97.8. Não tem como eu entrar na frequência 99.2, porque nós estamos em frequência diferente. E isso, grande parte dos livros ou material não falam isso com a gente. Você está com frequência tal, eles não estão distribuindo, devolvendo essa frequência, né? Então, eu estou vibrando amor, eu estou colhendo amor. De alguma forma ele vai chegar. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, é muito bondosa, muito boazinha para isso, e todo mundo cai em cima. Mas eu estou fortalecendo a mim mesmo também, né? Então, eu acho que essa dinâmica, né? Eu vou fazer isso com o outro porque o outro fez isso comigo. Eu estou afetando a mim mesmo, porque eu estou informando, trazendo um monte de informação negativa no nosso corpo, e uma vibração negativa que vai me trazer mais coisas negativas. A gente vê, né, dentro da psicologia e dentro da quântica, essa questão vibracional e de emoção, porque quando você está com uma informação negativa, só traz coisa mais negativa. Então, a pessoa fica irritada o tempo todo e quer que as coisas melhorem. Ou então pensa na dívida o tempo todo e quer que as coisas melhorem. E não está abrindo espaço. Então, assim, o que é essa lei da atração? É literalmente, você atrai que você vibra. Né? É energia. Não tem como eu mandar uma frequência energética e receber outra. E é legal também, outro ponto interessante para a gente falar, porque a lei da atração, ela, como ficou uma coisa muito popular também, né? Por muitos anos também, ela virou um assunto de esotérico, né? Lei da atração, vibração, pensar positivo, virou aquela coisa ou espiritual. Tipo mágica. Ou o espiritual, ou mágica. Uhum. Então, é legal outro ponto para a gente colocar, né? Porque a física quântica ela veio demonstrar de uma forma científica, né? Muito legal, para a gente começar a entender esse processo, né? E quando a gente faz uma pesquisa a fundo, né? Dá para a gente entender o porquê que a lei da atração funciona e que não é um assunto de esotérico, é uma lei que, né? Que rege o universo, assim como a lei da gravidade. Né? Então é importante a gente entender que não é um assunto de esoterismo, né? Não que não seja abordado também, porque lei da atração é abordado por vários,
né, milênios aí, tanto nas instituições espirituais, né? Tem um livro muito legal, deixa eu ver se ele está aqui fácil. Esse aqui é muito legal, o Kybalion, né, que são as 7 leis hermétricas, né? E esse livro é um conhecimento tão antigo que não se sabe ao certo se Hermes Trismegisto foi um povo, uma cultura ou um conceito de tão antigo que era, né? Então, tem aqui o autor está lá, os iniciados, mas não tem nem quem foi. Então, um conhecimento tão antigo e foi escrito há não sei quantos mil anos antes de Cristo, né? E se você pega essas 7 leis hermétricas, é o que a física, a ciência começou a demonstrar em laboratório nos últimos anos, né? E a lei da atração está explicada aqui nesse livro. Então, fala assim, esse livro é um livro esotérico, é um livro tal. Não, é um livro de um conhecimento antigo, né? Que depois outras tradições esotéricas também abordaram o tema e agora a ciência começa a demonstrar de forma científica, né? Então, de laboratórios, esse conhecimento hoje é aplicado para a gente ter tecnologia. Fala assim, mas isso aí é filosofar sobre física quântica. Gente, mas a vida é uma eterna filosofia, né? A gente tem que, sim, filosofar sobre tudo e entender a aplicação disso para a nossa vida prática. Senão as pessoas vão passar cada vez mais tecnológicas, cada vez com mais aparatos aí maravilhosos, mas e na prática, né? Fica aí com problemas no relacionamento, problema financeiro, problema de saúde, né? Com diversos problemas aí, sem saber o porquê. Então, a física quântica, quando ela é aplicada tanto para fins tecnológicos e a pessoa começa a refletir no que isso implica na nossa vida prática, traz um grande entendimento do universo, né? E principalmente na questão aí da lei da atração, porque a gente está usando a lei da atração o tempo inteiro, né? Como eu falei no comecinho, sabendo ou não, aceitando ou não. Então, uma das perguntinhas aí que o pessoal sempre fala assim, mas por que se a lei da atração funciona, por que que eu quero dinheiro, quero relacionamento, e eu quero prosperidade, eu quero saúde, e por que que isso não funciona para mim? Por que que só funciona para o outro, né? Primeiro, um ponto muito importante para a gente entender, né, que a gente atrai, né, com 100% da nossa consciência. A nossa consciência está criando a nossa realidade o tempo inteiro, né? E a física quântica também já demonstrou como que a nossa consciência interfere no resultado, na matéria. Tem experimentos para isso, a gente vai até falar um pouco com mais detalhes, né Denise, no workshop, como que experimentos são esses, porque aqui se a gente for debater um por um, acaba demandando muito tempo. Mas tem experimentos, né, que demonstram em laboratório como que a consciência cria a realidade, né? Isso é uma das explicações aí da lei da atração. E a psicologia demonstra um pouquinho como que funciona a nossa consciência, para a gente entender tudo isso, né? Então, um ponto importante o Freud ele já comparava, né, a nossa consciência com um iceberg, né? Todo mundo aí, acredito que já deve ter assistido o filme lá do Titanic lá. Então, aquele iceberg que o Titanic bateu, aquela parte que está acima do nível do mar, que é visível, ela representa aproximadamente 5% do iceberg. Os outros 95% está a nível submerso, a nível inconsciente, né? E a nossa consciência, o Freud fazia essa comparação. Então, essa parte que está acima do nível do mar, esses 5%, representa a nossa parte racional, né? Ou seja, se eu te pergunto seu nome, o que você almoçou hoje, o que você comeu, o que você quer, quero dinheiro, quero prosperidade, quero relacionamento perfeito. Isso tudo a gente está processando com 5% da nossa consciência, né? E o Jung, ele fez uma análise ainda mais profunda, né? Ele dizia que a parte lá das ondas, né, o nível do mar, seria o nosso pré-consciente, né? Que seria lembranças mais recentes. E o inconsciente, que seria esses 95%, seria aquelas coisas reprimidas de infância, aquelas crenças enraizadas desde de criancinha, né? Então, aquelas outras informações que a gente vai armazenando ao longo da nossa vida. E o Jung falava que o mar seria o inconsciente coletivo, né? E essa junção toda, né, forma a nossa consciência, a nossa psique. E a nossa observação, eu como observador, vou criar minha realidade com todo esse conteúdo, né? Então, não adianta a pessoa querer usar a lei da atração com a parte racional, com 5%, querer saúde, prosperidade, fazer, né, aquelas dicas que os livros, né, a lei da atração dá, de visualização e tal, aquela coisa que ensina a pôr o foco, porque até onde a pessoa consegue pôr o foco?
e o que que tem lá embaixo no inconsciente que é contrário a essa realidade que ela deseja vivenciar. Né? Então, por isso que a lei da atração não funcionou para várias pessoas. Então, uma pessoa fala assim, eu quero dinheiro. E aí ela lê o livro, então eu vou ficar pensando em dinheiro, que aí eu vou usar a lei da atração a meu favor. Aí ela senta, fica lá, eu sou rico, eu sou próspero, faz milhões de declarações, visualizações, e fica imaginando no dinheiro. Aí o carteiro vai lá, chama e traz a fatura do cartão de crédito lá, R$ 3.000 para ela pagar, ela não tem dinheiro. Então aí ela já começa agora a colocar 100% da observação dela negativa. Eu estou endividado, como é que eu vou pagar, o que eu vou fazer, e agora... Então agora ela está usando a lei da atração para criar dívidas. Não, né? mas E não é aí só assim, isso, né, Henrique? Não é só isso, porque, ok, eu quero dinheiro, eu quero ficar milionário, eu quero tudo. Ok, o universo é abundante, você pode ter tudo que você quiser, porque o universo é abundante. A gente cocria. Só que lá atrás tá, o dinheiro é sujo, ser rico não vai para o céu, para ser humilde tem que ser pobre, né? Eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de estudar. Então, assim, tem toda uma bagagem lá atrás que a gente vê repetição. Eu já escutei, assim, o que a gente mais escuta dinheiro é sujo, mas as pessoas não percebem. Por exemplo, se dá uma nota de dinheiro, a pessoa vai diretamente lavar a mão. Agora, se ela pega, encosta na cadeira, na pia, abre a maçaneta da porta, ela não faz isso. Então, assim, já vincula o dinheiro, né? Outras pessoas falam, eu não consigo ficar com dinheiro na carteira. Não me dá dinheiro, não, porque o dinheiro na carteira vai embora. Por quê? Inconscientemente, o dinheiro não faz bem. Então, o que você está vibrando para o universo? Você está vibrando para o universo escassez. Não me manda dinheiro que não me faz bem. E aí depois não adianta esperar o universo mandar. E essa questão da humildade linkada à pobreza, isso para mim, acho que é a pior coisa. Porque todo mundo, para ser humilde, tem que ser pobre. Então, né, são pensamentos e crenças que ficam tão arraigadas que a gente não percebe. Né? A gente manifesta 24 horas por dia. Nós estamos manifestando o tempo todo. Né? Agora, a gente percebe se a gente está manifestando prosperidade, que não é só dinheiro em si, mas vai ser dinheiro, vai ser saúde, vai ser amizade, trabalho, relacionamento. E a gente precisa ver se a gente está 100% nessas áreas. Porque se você tiver 100%, você está cocriando perfeitamente. Agora, se você não tiver, que crenças que eu tenho lá atrás que não estão deixando eu ir para frente? Que a maioria é o que bate. Crença é o que bate na tecla inconsciente. Por quê? Não, eu acredito que eu quero muito isso. Eu quero tal emprego. Eu quero isso. Aí no primeiro dia, passei mal. Segundo dia, eu atrasei. Terceiro dia, aí manda embora. Não, mas meu sonho era ter empregado. Ou então, quero trabalhar. Começa a trabalhar. Ai, meu Deus, segunda-feira, que saco. Aqui vem um monte de mensagem de WhatsApp. Nossa, segunda-feira, que inferno. Sexta-feira, vamos pro churrasco. Né? Então, assim, o que você está vibrando o tempo todo, 24 horas? Porque não adianta falar, eu quero uma coisa, 30 segundos. E o resto, o meu inconsciente está falando, eu não quero nada. Eu quero um homem, um príncipe encantado. Meu inconsciente falando, nossa, eu vi meu pai bater na minha mãe, que sei lá do que, homem horrível, homem isso, que sei lá do que. Aí o que acontece? A pessoa só atrai tudo. Exatamente. E uma verdade que eu acho que tem que ser principal, que eu acho que é a verdade das verdades por trás da lei da atração, né, até principalmente para quem está iniciando agora sobre esse conteúdo, esse tema, para que a pessoa já não se frustre ou nem perca o tempo dela à toa, uma das verdades principais, que eu acho que devia estar já nas primeiras páginas de todo assunto de lei da atração, é o seguinte, que só entender lei da atração, pessoal, não vai trazer resultado nenhum. Porque a lei da atração, a pessoa não precisa nem entender para ela funcionar na vida dela. Ela já está funcionando. O estudo sobre lei da atração vai trazer um conhecimento de você agora saber de forma consciente como que funciona o universo e quais são as suas atitudes, o que você precisa fazer para poder alinhar as suas atitudes, seus pensamentos e as suas emoções para que você crie a sua realidade de forma consciente. Então, só ler o documentário, o livro do segredo, ou assistir o documentário, ou qualquer outra pessoa que esteja fazendo, tem muita gente que faz um trabalho maravilhoso, né, sobre lei da atração, né, igual o Marcos Trombetta mesmo, que eu comecei a ver os vídeos dele, o Bob Proctor. Então, assim, tem uma galera aí muito fera. Mas só ver esse conhecimento e não pôr em prática não vai mudar nada. Da mesma forma que um engenheiro que entende sobre lei da gravidade
ele não vai fazer um prédio ficar flutuando. Ele vê que as obras aí de arquitetura do Niemeyer, né, maravilhoso, você vê aqueles prédios enormes presos num pequenos pilares, aquelas, né? Então, só ele entender sobre lei da gravidade ou algumas outras 2 ou 3 leis não vai fazer ele um excelente arquiteto e o prédio não vai ficar lá em pé. Ele tem que aplicar todo esse conhecimento e ver o que ele vai fazer perante essas leis que ele estudou e o conhecimento que ele tem. Então, lei da atração é a mesma coisa. Fala assim, beleza, então eu tenho que imaginar dinheiro, pronto, vou ficar rico. Eu tenho que imaginar no príncipe encantado e vou atrair o namorado perfeito. Não vai. Ter esse entendimento, a lei da atração vai te explicar como funcionam os bastidores da sua consciência, para que aí você tenha atitudes e vai mexer no ponto certo, no local certo. E onde que a pessoa tem que mexer? Porque a lei da atração, os mecanismos, né, desse 100% da consciência que a gente falou, né, que são esses mecanismos? São os nossos pensamentos e sentimentos. Isso fica armazenado na nossa psique como um gravador aí, né, que a gente, pessoal, que a gente tem no nível da consciência, que fica armazenado toda a nossa experiência de vida. E isso vai fazer com que eu, observador, observe a minha realidade. E essa minha observação vai criar a realidade. Então as pessoas, a maioria delas, não tem conhecimento de que a consciência dela está criando a realidade, que mecanismos são esses e o que está gravado lá. Então a pessoa fica criando uma realidade de forma automática sem nem saber. Aí cai na questão do acaso, do destino, né? Não sei por que eu sou azarado, eu sou amaldiçoado mesmo, eu sou um azarão, nada dá certo para mim, né? Quando a gente começa a fazer essa busca de autoconhecimento e busca de conhecimento também, né? Tanto do universo como o universo faz, se a pessoa começa a entender o mecanismo do universo, como que ele funciona, ela vai entender a participação dela no universo, né? E quando ela entende a participação dela, ela vai para uma busca de autoconhecimento. E quando ela começa a entender como que funciona esse sistema dela, esse mecanismo e essa interação dela de indivíduo com o universo, ela começa a entender toda a sua participação, né? E ela começa, então, a jogar as regras do jogo. Então, tem uma pergunta interessante aqui, Chute para o Sucesso perguntou, como mudar a frequência do medo e atrair a confiança? De forma prática, qual que seria o exercício para isso? Bom, tem muita coisa legal, né? Principalmente quando a gente faz essa viagem para o autoconhecimento, né? Uma dica, igual como eu falei agora, o mecanismo que tem na nossa consciência é os nossos padrões mentais e emocionais, né? Então, a primeira forma é a autoobservação e busca de conhecimento para saber que tem algo aqui dentro para ser trabalhado, né? Entender esse mecanismo. E o passo, talvez, mais importante é trabalhar tudo isso, né? Então, é uma outra quebra de paradigma que, por muitos anos, terapia, autoconhecimento, é coisa ou para esotérico, ou para místico, ou para quem é doido e está precisando de terapia, né? Não, gente, terapia é uma coisa que acho que tinha que ser ensinada na escola desde pequeno. A gente não aprende na escola a lidar com as nossas emoções, com as nossas crenças, né? A interação disso tudo com o universo, de criar a nossa realidade. Então, isso é um assunto que, no meu ponto de vista, tinha que ser ensinado desde berço, né? Para a gente começar a criar a nossa realidade Henrique, de forma consciente. Até falar aqui, adorei esse nome, Chute para o Sucesso, que já tá na vibe, né? Já tá na vibe, né? Legal. Já tá na vibe, ótimo, adorei. E essa questão da frequência do medo é você observar quais informações, qual situação que você está tendo medo. Porque a gente precisa ter muita consciência do que está acontecendo ao nosso redor e o que está gerando isso ao nosso redor, para a gente conseguir fazer essas quebras, né? Uma das coisas que eu vejo, assim, para a gente sair de uma frequência, é começar a praticar exercícios. A gente pode entrar na internet e achar vários tipos de prática, PNL ou meditações que possam mudar esse campo vibracional. Música, eu adoro para quebrar estado também, sair de uma vibe e entrar para outro. Ou se possa se sentir protegido naquele momento, para você conseguir se refletir, o que eu preciso mudar? Como diz o Henrique, terapia tem hora que é necessário, né? A gente precisa de quebrar alguns tabus e conseguir, em busca de um profissional, para ajudar a gente a lidar com essas situações. Por quê? Se você está vibrando no medo, você está mandando para o universo medo. Ele vai mandar situações que vão te parecer mais medo, né? Então, que horas que eu vou ter confiança se o universo está me mandando a mesma frequência? Ai, meu Deus, agora
eu saí na rua e quase me atropelaram. Agora eu cheguei na esquina e me assaltaram. Agora eu fiz isso. Vai começar situações que vão atrair só o medo. Então você tem que fazer essa quebra dessa situação para começar a vir confiança. O que você pode fazer também? Na hora que vier movimentos positivos, situações positivas, você começar a gravar isso e lembrar disso sempre. Nossa, aconteceu uma coisa muito bacana. Olha como que eu reagi. Reagi de uma outra forma, reagi de uma forma diferente. Como que eu posso fazer isso em determinada situação que me gera medo? Porque a gente tem que começar a mandar informação para o nosso cérebro que a gente tem a capacidade de trabalhar, sair do medo e para a confiança. A gente precisa de quebrar isso e essas são as nossas construções internas, porque dentro da gente é inúmeras possibilidades. Nós somos seres de inúmeras possibilidades. Então, você abre esse leque dentro de você, mas como a informação de medo fica muito presente, é como se a gente tivesse a única possibilidade, o medo. Só que lá dentro do nosso leque tem a confiança, tem a garra, tem saber sair da situação, capacidade de resiliência. Então, a gente precisa de mostrar que dentro da gente, a gente tem essa capacidade, né? Então, a gente tem um arsenal de técnicas, né? Que a gente, dentro do nosso workshop também, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Mas, se precisar, procure um profissional. Senão, eu sou muito a favor das meditações, meditação guiada, algum tipo de treinamento em cima disso, para a gente mostrar para a nossa consciência que a gente também pode ter paz, a gente pode ter tranquilidade. Né? Tem hora que ela só sabe receber guerra. Então, não, vamos fazer diferente? Vamos trazer amor, vamos trazer tranquilidade, situações que são boas, né? Porque eu vejo esse período de Covid mesmo, essa questão do confinamento. Como que os ânimos estão tão alterados, mas ninguém para e fala assim, gente, eu quero mudar essa vibração. Parece que tem uma necessidade de manter uma vibração de medo, de desespero, né? Externo. E é sempre muito externo. Na hora que a gente entra para a física quântica, sai do externo e vai para o interno. Por quê? Você é dono da sua própria consciência e você nunca vai ser vítima dentro da física quântica. A gente tem que assumir a nossa personalidade porque a gente atrai todas as situações. Não existe mais vitimismo. Eu tenho que ter responsabilidade por tudo que eu faço. Que tudo que chega para mim é uma forma de estar atraindo. Então, eu preciso ser responsável. E é uma das coisas mais bonitas da física quântica e uma das coisas que a gente mais precisa de trabalhar. Porque a gente gosta muito de culpar o outro, de aconteceu de uma forma externa, isso está acontecendo por isso, eu estou ruim, perdi meu emprego porque o Brasil está em crise. Gente, tem gente ficando milionário porque está em crise. Tem gente ganhando horrores porque está em crise. Tem gente conhecendo gente pela internet que pode ser o grande amor da vida porque está em crise. Então, a gente poder mudar essa vibe e dar possibilidade para o universo falar, uau, tô aqui. Me manda a vibração certa, que eu te mando. Mas você tem que ter consciência que precisa de enviar essa vibração. Isso também é um outro ponto interessante, né, Denise? Que quando você falou da gente chamar a responsabilidade para dentro de si, isso é maravilhoso, porque quando a gente chama a responsabilidade para si, né, a gente vai nas causas e a gente consegue, então, mudar a realidade. Agora, é diferente de que muitas pessoas, né, principalmente quem está iniciando no processo, fala assim, então eu sou responsável de tudo que pode acontecer de bom e também sou responsável por tudo de desgraça que aconteceu na vida. Sim, verdade. Só que responsabilidade é diferente de culpa, né? Nós não somos culpados pelas coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Culpa é diferente de responsabilidade. Porque se a pessoa observa esse movimento como culpa, ela vai alimentar essas emoções, esses sentimentos, e ela vai criar mais situações para se sentir culpada e acabar sofrendo com isso, né? Agora, a responsabilidade é diferente. Você entende o papel no universo, você entende os mecanismos que criaram essa realidade e você, chamando a responsabilidade para si, você consegue mudar a realidade, né? Então, por exemplo, é igual o exemplo da goteira. Você tem uma goteira no teto. Se você ficar se culpando, eu não fiz tal coisa direito, eu não cobri o telhado direito, que sofrimento que eu tô porque tem goteira, né? Ou a culpa é do vizinho que não fez a obra direita, agora tá vazando no meu telhado e tal. Se você ficar se culpando ou externando a culpa, né, não consegue mudar o resultado. E a maioria das pessoas vai ficar o quê? Maquiando, coloca um balde, enxuga. Agora, quando você chama a responsabilidade, tudo bem, independente se foi o outro, se foi eu, mas tem responsabilidade nisso, tem como eu fazer algo para poder melhorar, eu criei essa realidade, eu posso mudar essa realidade, né? Ela vai lá e conserta o telhado, não precisa ficar enxugando o resto da vida a água ali, colocando balde o tempo inteiro, né?
Então, esse é um ponto legal. E completando também a pergunta, agora que eu vi aqui Chute para o Sucesso, a Tatiane, a aluna nossa, querida. Beijo, Ah, Tatiane. adorei esse nome, Chute para o Sucesso. Legal. E então as duas formas de aprender a lidar com isso é, né, estudar conteúdos que você vai entender como funciona esse mecanismo do universo, mas ciente que estudar as leis universais não vai, assim, tá melhor do que tá anos-luz da frente de muita gente que está ali inconsciente de tudo isso, né? Que vai ficar agindo padrões automáticos, né? Mas só estudar e entender esses movimentos não vai mudar a sua realidade se a pessoa não começar a trabalhar internamente. E para trabalhar internamente, né? Então aí eu indico uma terapia, né? Então tem muitas terapias, tem vários métodos, tem muita coisa maravilhosa aí, né? Hoje em dia a gente teve um avanço maravilhoso nesse último século aí, né, que a gente conseguiu aprofundar em muita coisa, né, tem muito conhecimento maravilhoso, né, muitas pessoas fazendo um trabalho muito sério. Aqui nós trabalhamos, né, e nós trabalhamos atualmente, é HQI, né, homeostase quântica informacional. Quem já conhece pode aplicar, quem não conhece pode integrar, né, que ela não conflita nenhuma outra técnica, né, a pessoa também pode praticar. Então, deixa eu ver, teve mais uma pergunta interessante aqui. O William. William, querido, saudade de você. Nada que você não acredita ser possível em sua mente não vai se manifestar. Entenda assim. Está certo? Está certo. Né? Se você não acredita... Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente. O universo, ele é inclusivo. Então, da mesma forma que a PNL fala, a hipnose fala, o universo fala. O não existe para o universo. Não vou comer tal coisa. Aí você fica loucamente querendo comer aquela coisa. Porque você está mandando informação que você quer comer uma coisa. Então, tudo que a gente pede para o universo, né, tudo que a gente mentaliza, a gente não deve mentalizar no negativo, em forma de exclusão. Porque ele não vai compreender isso. Ele vai mandar o quê? O que você deseja. Então, eu quero emagrecer. Eu não vou comer mais coisas. Né? Então, o universo é inclusivo. Então, se você não acredita que vai ser possível, você já mandou informação para o universo que não vai ser possível. E tem uma outra pergunta, Henrique, lá embaixo. Maior dificuldade é Darlene. A minha maior dificuldade é sair dos pensamentos. Pensamentos antigos. Darlene, sim, pensamentos. É quebrar, né, Henrique? Desculpa, mas essa quebra de pensamento é igual eu falei. Eu gosto muito, gente, de usar música para quebra de pensamentos e vibração. Por quê? Não música laboriosa, né? Ah, terminei meu relacionamento, vou quebrar isso com a música sertaneja que só pensa em sofrência. Não, você vai alimentar mais informação. Mas músicas que vão te tirar. Tem hora que eu gosto muito de música, minha filha adora música, graças a Deus. Então, na hora que começa a ficar mais chatinho, põe uma música, porque vai pular, vai dançar, vai quebrar aquele ciclo. Né? Ou então escutar uma coisa gostosa, comer uma coisa gostosa, ou falar com alguém que te acalente. Porque pensamento negativo é invasivo, né? Começa com uma bola pequena, a gente vê muito isso em depressivos. Pode começar com uma coisa pequenininha e de repente toma uma proporção que ninguém dá conta. Que você fala, meu Deus, como que a pessoa chegou nesse buraco? Atrás de um pequeno pensamento negativo. Nutrindo 24 horas. Tem pessoas que não gostam de sair desse pensamento porque é uma forma de vitimização, né? O outro fez isso, eu estou nessa situação por causa disso. Sempre tem uma desculpa. Então, na hora que vê o pensamento, quebra esse ciclo. Vai direto buscar um jeito de mudar essa frequência. E se tem o HQI, faz as limpezas HQI ou outra técnica que você possa utilizar que você consiga fazer isso. Legal. E essa questão também dos pensamentos, das crenças, interessante a gente falar um pouquinho sobre os mecanismos, então, né? Porque a física quântica, ela demonstrou, então, que eu, como observador, crio a minha realidade, né? Então, a minha observação. A gente falou um pouquinho do nosso consciente, né? Do nosso inconsciente, 5%, observação com a parte racional e a parte que está submersa, né? E o 100% criando a realidade. Então, para completar um pouquinho esse raciocínio, então chegamos ao ponto que eu, como observador, crio a realidade. Agora, como que eu observo o mundo? Como que eu crio a minha realidade? Então é importante a gente entender que temos dois mecanismos, né? Que é o mental e o emocional, né? A razão e a emoção. No mental, a gente está falando, então, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, né? Os nossos condicionamentos. E no emocional,
né, nós temos então todos os nossos sentimentos, sensações e emoções. Então eu, como observador, como que a gente cria a nossa realidade? Os nossos padrões mentais, os nossos pensamentos, eles vão dar forma. Então, por exemplo, quando você pensa num carro, pensa num relacionamento, pensa em algo que você quer materializar, você vai imaginar vai dar uma forma. Só que isso vai ficar como se fosse uma pintura. A energia para isso, para que logo isso se manifeste no mundo físico, vai ser o nosso sentimento perante aquilo, né? As nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, nossos pensamentos e sentimentos, ele tem que estar muito bem alinhado e coerente com a realidade que a pessoa deseja vivenciar. Então, se a pessoa pensa no dinheiro, mas emocionalmente, quando, por exemplo, a pessoa que assistiu O Segredo ou viu algo superficial na Lei da Atração e começa a criar a realidade dela, fala, então vou criar dinheiro. Aí ela pensa no dinheiro. Só que quando ela pensa no dinheiro, ela já vem um sentimento de culpa, ela já vem um sentimento de preocupação, de ansiedade. Então, olha a conotação emocional que ela está colocando no dinheiro. Então, logo ela vai criar uma realidade financeira em relação para que ela vivencie esses sentimentos. Relacionamento é a mesma coisa. Ela pensa no príncipe encantado e aí ela já acessa a codificação de relacionamento que ela tem na consciência dela. Aí ela lembra dos relacionamentos dos pais, lembra do primeiro namoradinho da escola, lembra do ex-namorado, lembra daquela tranqueira danada, lembra da amiga que contou que o relacionamento tá uma merda, e lembra de tal outra coisa, e vai juntando aquilo tudo. Então, olha, aí lembra das novelas que assistiu, aí lembra das músicas da sofrência, que homem não presta, mulher interesseira, que é melhor ficar solteiro do que casar, aí junta aquela... Já mudou a observação dela. E qual que é a realidade que ela vai vivenciar? E aí, rapidinho, aí depois ela volta aí nos flashes de consciência, ela vai pro racional e, não, mas eu quero um relacionamento perfeito. E aí já, relacionamento perfeito, aí já lembra de tudo, aí volta. Então, a pessoa fica querendo criar uma realidade, sendo que ela coloca a observação e o sentimento com frações de segundo e o resto ela alimenta ali o dia inteiro a outra realidade toda ao contrário, né? Então, ou seja, a lei da atração está funcionando para ela. Só que ela está alimentando, coloca uma porcentagem do dia, faz um exercíciozinho. Chega no final do dia e faz uma planilha e coloca, seja sincero com você mesmo, coloca ali a porcentagem. Fala assim, qual a realidade que eu quero mudar? Eu quero dinheiro. Tá. Coloca uma porcentagem das 24 horas do dia, vamos pôr que tem 8 horas do dia que está dormindo, então 16 horas acordado, das 16 horas acordado, quantos minutos você passou pensando e sentindo algo positivo em relação ao dinheiro? E quantas horas passou preocupado, ansioso, alimentando uma crença de que tal coisa? Isso eu estou falando ainda da parte racional, consciente, com 5%. Não estou nem falando naquilo que está lá nos 95%, né? Então ela vai ver que ela está usando a lei da atração o dia inteiro. Só que contrária à realidade que ela deseja vivenciar. É por isso que atrai um namorado tranqueira, é por isso que atrai uma doença, é por isso que a doença ainda tem um outro raciocínio ainda mais apurado. Né? Essa questão dos dois, tá? Tanto do dinheiro quanto o namorado tranqueiro. Tem hora que a pessoa até atrai. A gente vê esse povo que ganha na loteria, ou ganha num BBB da vida, ganha 1 milhão, 500 mil. Passa um ano, tá pior do que estava antes. Não tem mais um centavo. Por quê? As crenças por trás, né? Eu não posso ter dinheiro, não posso ter isso, dinheiro é sujo, ou outras coisas. Não sustenta. Outra coisa, quero um namorado príncipe. E aí pode chegar um príncipe. Ela não dá conta. É bonzinho demais. É passivo demais. É bom demais para ser verdade. Não tô dando conta mais, porque sempre tá ali me ajudando. Não aguento mais. Não, mas aquele outro ali... agora eu penso nele, mas aquele outro, eu gosto de homem cafajeste. Aí já muda a figura. Por quê? Aí ela mesmo já despacha a pessoa, porque eu quero isso, mas eu não quero isso, porque isso eu não sei lidar. Isso é um outro presente que Deus me manda, mas eu não tenho capacidade para ele. E aí volta para o sofrimento. Exatamente. Volta. Vou usar um exemplo. Eu adoro fazer nas palestras aquela linha do tempo para a gente entender na prática, né? Porque a gente observa tudo isso hoje no dia a dia, né? E a gente fica procurando aquela realidade positiva, buscando e não sabe, céus, vida, não sei por que isso aconteceu na minha vida, né? Então vamos lá, a criança quando ela nasce, ela tá com esse HD dela, né, pessoal, a consciência dela, é como se fosse eu sempre uso a analogia do telefone, né? Quando você compra um celular, um aparelho, né, o que você faz com o aparelho? Ele vem ali com a formatação básica dele de fábrica,
né? E você vai formatar esse aparelho de acordo com a sua utilização. Então, você usa um telefone para jogar, joguinho, celular, você vai colocar aplicativos, programas para poder jogar, né, joguinho no telefone, né? Agora, quando você vai usar para trabalho, talvez com vendas, tal, você vai colocar ali outros aplicativos, você vai formatar de acordo com a sua utilização. Então, uma criança, né, nós quando nascemos, quando somos crianças, é como se o nosso HD tivesse virgem, né? Tem as nossas formatações básicas que a gente vem de fábrica e o nosso mental e emocional está sendo formatado ali, né? Então, aproximadamente até os 7 anos de idade, a consciência da criança ela não tem filtros. Então, tudo aquilo que o adulto fala para ela, né, ela vai tomar isso como verdade e vai começar a criar a personalidade, o caráter dela. E, consequentemente, em cima disso, ela vai fazer a observação dela lá como adulto e, como consequência, ela vai criar a realidade dela em cima disso, tudo que ela acredita e que ela sente. Então, até os 7, mais ou menos, ela vai receber esse conteúdo. Depois do 7 ao 14, que seria a segunda infância, né, ela vai começar a passar pelo período de espelhamento, né? Então, espelhamento, o que ela vai fazer? Ela já tem um filtro, então não é qualquer coisa você falar para ela que ela vai tomar como verdade, mas agora ela vai se modelar no comportamento. Então, ela vai espelhar em todos que estão ao redor dela. Então, nesse período, você fala para uma criança assim, mais ou menos, ó, até o 7 você fala com ela assim, ó, mentir é feio. Ela é mentir é feio. Nesse outro período do 7 aos 14, que é o de comportamento, né, de espelhamento, você fala para ela assim, ó, mentir é feio. Aí ela é, tá. Só que aí o telefone toca, ela atende, é o banco cobrando, telemarketing ou uma ligação que ela não queria. Mãe, telefone. Ah, fala que eu não tô aqui não. Então ela, se a mãe fala que mentir é feio, mas o comportamento dela, ela mentiu, a criança vai falar, opa, mentir é válido. Então ela vai pegar esse comportamento. Depois ela passa para a fase de socialização, né? E aí ela está um adulto formado com tudo que ela recebeu, que ela espelhou. Então ali ela vai ter situações que ela vai observar o relacionamento dos pais, como que os pais, no caso do financeiro, se lida com o dinheiro, né? Qual que é a experiência que ela teve ali na escola, né? Que é, entre aspas, o trabalho da criança, né? Ela vai ver as crenças de família, que o dinheiro é sujo, rico é desonesto, dinheiro é difícil, tem que dar duro para poder ganhar dinheiro. Por que que um filho de uma pessoa rica, milionária, você vê que tudo que ele põe a mão vira ouro? Tudo dá certo. O cara pode abrir uma loja de, de equipamento de mergulho, igual eu já vi uma loja no centro de Belo Horizonte, uma loja top, gigantesca, de equipamento de mergulho, sendo que em Minas Gerais não tem mar, não tem tanto lugar assim a demanda. E você vê que é uma loja de uma pessoa próspera. Por que que essa pessoa foi para frente e uma outra pessoa que tem uma padaria no bairro, que é produto que todo mundo está buscando, e a pessoa só fica quebrada, não dá certo, ela não dá certo. Então você pode ver que todo empreendimento de uma criança que cresceu num ambiente de prosperidade, ela pode abrir qualquer coisa que vai dar certo. Porque ela está criando essa realidade. Qual que é as informações? Ela não tem escassez, ela não tem informação de falta, ela não tem informação disso. Então, por isso que um rico querer montar um filho de um rico e montar um negócio e ficar rico é fácil. Agora, um filho de um pobre começar a dar bem na vida, dá um duro danado. Né? Não, ainda então, tem que passar tem pelas muita crenças. coisa Você para vai ficar desconstruir. snob, né? Porque aí você cresce, aí a família pobre fala, você é snob, tá vendo? Agora você fica metido, fica riquinho. Aí a pessoa começa, ou ela desgruda da família, ou ela volta todo para trás, regride e perde tudo, né? Exatamente, Então, ou ela começa a sabotar, se ela busca a aprovação da família, ela sabota até o resultado financeiro que ela está construindo para não sentir desaprovada da família. Aí com 5% da consciência dela, nossa, eu preciso ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida boa, mas lá nos 95, não, minha mãe vai me desaprovar se eu ficar rico, se eu ganhar dinheiro, meu pai, minha família vão falar que eu sou metido. E aí ela vai buscar infinitas formas de sabotar esse resultado. Aí faz investimentos furados, perde o dinheiro, fale, quebra o carro, adoece, infinitas possibilidades dela sabotar e perder esse dinheiro, né? Henrico Alexandre Então, fez a uma criança... pergunta aqui. As Uhum. crenças são tão poderosas assim porque normalmente atraímos mais coisas ruins que boas. Na minha concepção, as crenças são praticamente a base. Porque além de, né, de tudo que a gente vai recebendo, as crenças é que vão te limitar tudo. Porque tem crença que a gente nem imagina. Tem crença que a gente acha bobagem. Não, vou passar por isso, uma coisa... Não, ela que vai puxar o seu tapete.
Então, quanto E mais a você crença nutre de crenças também, positivas, é mais fácil você atrair. Tanto que tem técnicas mesmo, por exemplo, tem uma técnica que eu trabalho que eu gosto muito, chama Psyche, que a gente trabalha em cima de crenças mesmo, para desbloqueio emocional ou qualquer outro tipo de desbloqueio, porque a gente sabe que ela limita muito a gente para uma nova visão ou alcançar nossos objetivos. Então, ela e é realmente é importante uma base. também, a crença também, né, principalmente os padrões mentais, né, a crença de mão dada com o pensamento, muitas das vezes essa parte, então, racional, ela vai justificar as emoções, né? Sim, Então, muitas sim, das vezes a pessoa vai ter um sentimento e esse sentimento vai ser, por muitas vezes, racionalizado por esse padrão mental, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela tem um sentimento de falta, de escassez, é, de culpa em ter dinheiro, e aí vai entrar o mental dela justificando, ah, não, mas é porque está em crise, é difícil mesmo, ah, não, é porque para mim tudo é difícil mesmo, é porque eu sou azarado, é porque meus clientes não me valorizam, ah, é porque eu não tive uma boa educação dos meus pais, e aí ela vai começar a usar esse mental, o racional, né, para justificar essa disfunção emocional. Por isso que a gente tem que estar muito alinhado, né, com sim. o mental e o emocional para criar essa realidade. Senão fica nesse alto e baixo a vida inteira, nesse looping, né, por muito tempo. Então é importante entender, aí fazendo um resumão aí dessa linha do tempo, a criança então que passou observando a situação financeira dos pais, os relacionamentos, como que era, o pai brigava com a mãe traía o pai traía a mãe, aí o irmão mais velho arrumou um relacionamento tranqueira. A criança ela vai absorvendo todo esse conteúdo aí, essa observação, e essa vai ser a visão de mundo dela. Né? Então, com base disso tudo, só que essa criança também ela assiste novela, ela vê o Neymar, os jogadores de futebol, os cantores desfilando em carrão, aquela vida luxuosa, ela quer isso para ela também. Né? Ela vê na novela o relacionamento perfeito, ela vê, se for no caso de uma menina, vê lá os desenhos da Disney, os príncipes encantados, ela vai querer buscar essa realidade para ela, mas com 5% da consciência dela. Né? E aquilo tudo que está no nível inconsciente dela, ou vai fazer que essa realidade nem se manifeste, ou se por muita tentativa ou por muito foco, ela vai ter flashes aí de resultados, ela vai fazer de tudo para sabotar, porque a consciência não sustenta. Né? Sim. Então isso é fácil, fácil de se observar, né? Fala assim, ah, não sei, será que é assim mesmo? Gente, só olhar o resultado. Sim. Faça uma análise de todos os resultados que vocês criaram, que conseguiram na vida até hoje, e olhe e aquilo que vocês não conseguiram, ou que almejam, e busca lá dentro. O que, que você sente em relação a isso? Será que lá no fundo queria essa realidade? O que, que acredita em relação a isso? Quais são os pensamentos? Está alinhado com esse resultado? E começa também a comparar lá fora. Não comparando o seu resultado com o outro, porque lá fora a gente sempre vai ter alguém com resultados melhores ou piores que a gente. Se a gente for comparar com o mundo externo, a gente vai andar sempre frustrado. Então você tem que comparar os resultados seu com você. Né? Estou falando essa questão de observar lá fora, nessa questão, será que a gente cria a nossa realidade mesmo? Né? Então é nesse sentido de comparação, nunca de comparar o seu resultado perante o outro. Tá? Então, observa. Pega aí uma pessoa que já tem a consciência programada para prosperidade. Tudo que ela põe a mão dá certo. Né? Igual esse exemplo, o cara monta uma loja de mergulho num lugar onde que não tem mar, não tem nada para mergulhar e tá tendo resultado. Deu certo. Né? E a pessoa monta lá uma farmácia do lado de um monte de hospital e acaba falindo, quebrando. Né? Então, por quê? Quais são a diferença que faz a diferença? Né? Então, a gente começa a pegar esses detalhes e observar. E né, quiser observar ainda mais a fundo, só estudar física quântica. Né? Uma forma de observar também é em relação à doença. Tem pessoas que vivem doentes. Cada hora parece uma coisa. Então, a doença, por trás tem um emocional por trás, tem crença por trás, todas as doenças têm uma base emocional por trás. E se você está próspero, né, em todos os sentidos, não fica doente. Tem gente que a gente vê, tem pessoas com câncer que acaba um, entra outro, vai outro, não para, né? Então, assim, sempre tem uma informação, tá mostrando o quê? Não tá funcionando, não tá atraindo o que deveria. Tem alguma informação lá que precisa ser eliminada porque a pessoa mantém na doença. Então, já está dando um indício para você, alguma situação da sua realidade não está ok.
Então, a gente não precisa ver só como o dinheiro ou tenho isso, não. Internamente, dentro da gente, dentro do nosso corpo, ele já é uma bomba e fala, tem uma coisa errada, tem que vasculhar. Então, é na hora que a gente toma consciência. As doenças na verdade, qualquer tipo de problema é como se fosse aquele painel do carro que fica piscando para falar que tem algo que não está legal na nossa vida. Né? Então, se aparecer uma doença no corpo físico, é o sinal, é o nosso painel piscando. Então, as doenças e todos os outros problemas, eles seriam altamente educativos se a gente começasse a observar esse movimento como uma fonte de pesquisa, de aprendizado, e começasse a olhar para dentro. Né? Só que a rotina que a sociedade nos impõe é totalmente ao contrário, né? Vai fazendo a gente sempre se ocupando cada vez mais e pouquíssimas pessoas estão olhando para dentro, né? Buscando as respostas que, opa, eu já tentei mudar minha vida financeira, até hoje não deu certo. Se eu já troquei de emprego, já troquei de função, não deu certo, será que tem algo aqui dentro? Né? O que eu acredito em relação a isso? Qual é o meu sentimento em relação a isso? Será que, no fundo, eu quero mudar minha realidade financeira ou eu quero ficar pobre por algum ganho secundário lá dentro? Né? Quais são as culpas em relação ao financeiro que eu carreguei? Quais são as crenças que eu acredito? Né? Eu estou querendo um relacionamento. Eu já tive 30 relacionamentos. Já fui casar 10 vezes. Só arrumei tranqueira. Né? Será que tem uma parte da minha consciência que não quer um relacionamento? Ou o que no fundo acredita de relacionamento? Então, se a pessoa para de falar assim, mas foi fulano que fez isso, fulano que não me deu atenção, fulano que não era carinhoso, fulano que traiu, fulano que não presta, não vai achar as respostas. Ela começa a fazer as perguntas certas e chama a responsabilidade para si, sem culpa, né, sem se culpar, mas sim de fins, né, para poder se auto-observar e achar as respostas onde está e busca uma forma de trabalhar tudo isso, né, é onde ela consegue os resultados consistentes. Né? Temos um minutinho, que o Instagram fecha. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos do fundo do coração aí a presença, também, gratidão, gente. Obrigada, né? Denise aí por estar dividindo aí conhecimento com a gente, tá? Agradeço muito, Henrique, né? Amigo do coração, deixar irmão. Também gratidão. Vou ver se eu consigo deixar salvo quando finalizar para quem quiser assistir ou rever. Né? Quem quiser aprofundar, a gente vai ter um workshop, né, Denise? É uma plataforma fechada, isso. Dia 27. Vai ser um workshop em plataforma fechada. Quem quiser, então, aprofundar um pouquinho mais sobre a lei da atração, né? Falar um pouquinho sobre física quântica. Vai ser no dia 27, 4 horas de duração, workshop em plataforma fechada. Só chamar no privado. Vai começar às 9 horas da manhã, vai até 1 hora da tarde. E quem quiser conhecer sobre HQI, Conversão no HQI tem um quarta-feira, só que está esgotado as vagas. Vou ver se eu abro vaga para mais um conversando sobre HQI. E o curso, tem um curso iniciando no dia 22 sobre HQI. Então, quem quiser aprofundar, né, conhecer um pouquinho do trabalho da Denise também, pode entrar também no perfil dela, seguir ela no Instagram, né? E se teve alguma pergunta aqui, né? Se teve alguma pergunta que não foi respondida, pode chamar também no privado, né? Ixi, que vai cair agora. Sim. Então, obrigada, gente. Gratidão. Beijão.